Terra. Aposto que vocês acharam que eu não ia aparecer de novo, não é mesmo? Que eu gravei aquele vídeo e ia desaparecer mais uma vez. Bom, eu também pensei. Mas tô aqui, como eu prometi, pra falar sobre cânone. Como eu disse lá naquele último vídeo, pela primeira vez cumprindo o que eu prometi sobre o próximo vídeo que eu iria gravar. E é um vídeo que eu já tô devendo há muito tempo aqui no canal. Eu queria falar que eu li todos os comentários daquele último vídeo e, cara, vocês são demais, sério. Eu queria ter respondido muitos daqueles comentários, mas eu acho que vocês entendem, né, que assim como por esses problemas de ansiedade é difícil gravar, em algumas circunstâncias também é difícil responder, principalmente aquelas coisas ali que mexem tanto, tocam tanto com esse dedo na ferida. Eu fiquei surpresa, inclusive, como muita gente pareceu entender perfeitamente o que tá se passando comigo, muitos comentários de apoio de gente que parece que passa por alguma coisa do tipo também, então eu fiquei muito feliz com o apoio de vocês lá nos comentários do último vídeo. Então vamos ao assunto, né, gente? Vocês que são fãs de alguma série, seja de livros, de filmes, de mangás, com certeza vocês vivem ouvindo por aí a respeito das obras que vocês gostam, que algumas coisas são canônicas e outras não. E muitos de vocês, em algum momento, provavelmente também já discutiram aí, defendendo os seus pontos sobre isso. A questão é, vocês saberiam definir o que é canônico? Não apenas dentro daquele universo que você é fã, não, mas conseguir definir o conceito de uma forma que você fosse capaz de aplicar ele em qualquer outro contexto? Provavelmente não. E isso porque o conceito de canônico, da maneira como a gente usa aí para os produtos da cultura popular de massas, é um conceito que na verdade não existe. A única coisa de verdade que você vai encontrar sobre canon é sobre o canon bíblico e o canon literário. Eu tô falando de publicações, digamos, com autoridade para definir conceitos, tá? Publicações importantes. Canônico, nesses sentidos que eu apontei, tem exatamente esse sentido de autoridade, de legitimidade. E a gente acabou emprestando esse termo para outras áreas. Mas acontece que se você procurar uma definição mais acadêmica, digamos assim, do termo, nem entre aspas não, tá? Uma definição acadêmica mesmo. Você não vai encontrar nada sobre o cânone dentro de universos fictícios. Bom, pelo menos você não vai encontrar nenhuma publicação com relevância maior do que o Wikipedia, por exemplo. O Wikipedia tem uma página que fala sobre o uso popular do canon de ficção. E vocês vão ver que a maneira como o Wikipedia explica isso é nem um pouco objetiva. Ou seja, não dá critérios específicos e exatos para poder classificar esse tipo de cânone, mas meio que explica bem o que a gente quer dizer ou tenta dizer com isso. Vamos lá, vou ler aqui um pedacinho do que tá lá no Wikipedia para vocês. No contexto ficcional, reticências se refere aos eventos, personagens, cenários considerados como existentes dentro do universo ficcional, para que um cenário pareça coerente, de modo a evitar problemas de continuidade, especialmente em obras de ficção que contêm partes múltiplas. Os criadores e o público por vezes creem útil definir o que realmente ocorreu naquele universo. Então, galera, como eu falei, não existe nenhuma publicação relevante que fale desse conceito de cânone dentro de um universo fictício em específico, tá? E eu já tinha uma noção disso, mas é claro que eu procurei muito antes de fazer esse vídeo para ter certeza do que eu estava falando. E o que seriam essas publicações relevantes onde eu procurei? Bom, obviamente, publicações que são constantemente revisadas, citadas, que possuem muitas citações e etc. Obras que servem como modelo e referência para as outras coisas. Normalmente é daí que a gente tira conceitos que têm definições legítimas e confiáveis. E aí você só encontra publicações desse tipo sobre o cânone bíblico e o cânone literário. O cânone bíblico seria basicamente os livros religiosos que a Igreja Católica decidiu dizer que estavam valendo, ou seja, que tinham autoridade religiosa. E o cânone literário não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre o que aconteceu ou não dentro de um universo fictício específico, e sim os autores que são considerados relevantes no campo da crítica literária e da história da literatura. E não tem absolutamente nada a ver com cânone no sentido de determinar se alguma coisa realmente aconteceu ou não, se está valendo ou não, dentro de uma obra fictícia específica, que é o uso popular que a gente tem. O cânone bíblico, gente, você vai ter aí listas certinhas de quais livros exatamente são. Isso porque a Igreja Católica tem uma autoridade muito específica para determinar isso. Já o literário já é um pouco mais subjetivo, né? Você simplesmente encontra essa autoridade em alguns atores que são justamente atores considerados canônicos. Mas você não vai encontrar por aí no Wikipedia, por exemplo, nenhuma lista oficial da literatura canônica no Ocidente, nem nada do tipo. Ah, sem falar nisso, né? O cânone literário é um conceito do Ocidente.
assim como o cânone bíblico, qualquer outro cânone, já que a palavra deriva do grego e toda a cultura grega e etc. está muito ligada às nossas tradições ocidentais. Então é uma coisa que para o Oriente provavelmente nem faz sentido. Ou seja, essa reguinha, essa régua que cânone significa, está muito ligada à autoridade. Aquilo que é considerado que tem autoridade, ou seja, que é legítimo para representar alguma coisa, no caso do cânone bíblico, né, o que tem legitimidade para representar a doutrina cristã, no caso do cânone literário, o que tem autoridade para representar a literatura ocidental, e no caso aí do cânone dentro de obras fictícias, que é mais um vocabulário popular, não um conceito muito bem definido, também o que teria autoridade para representar uma obra, ou o que está valendo dentro daquela obra. A questão é que quem tem autoridade dentro de um universo fictício para determinar o que está valendo ou não ali dentro, certo? Obviamente que a primeira coisa que a gente vai pensar é no autor. O autor é quem mais faz sentido ter aí alguma autoridade para determinar o que na obra dele está valendo ou não, ou seja, para determinar até onde a obra dele é canônica. A questão muito curiosa é que a primeira vez que o termo canônico, cânone, foi utilizado dentro desse sentido, ou seja, dentro de um universo fictício específico, foi lá em Sherlock Holmes. E adivinha só, não foi nem o autor de Sherlock Holmes quem definiu o que era canônico ou não dentro da obra dele. E, curiosamente, não foi o próprio autor de Sherlock Holmes quem definiu o que era ou não canônico dentro do universo da obra dele ali. E sim, um fã específico, que eu não me recordo aqui o nome, mas vocês encontram essa informação facilmente aí na própria Wikipédia, que determinou aí, dentre as obras, quais eram as canônicas. E assim, basicamente excluindo as escritas pelo autor original, das que foram posteriormente escritas por vários outros autores diferentes, e também dentro das próprias obras escritas pelo autor, nem todas eram canônicas, ou seja, mesmo as que o próprio autor escreveu, entre elas algumas não foram consideradas legítimas. Bem, olhando aí a própria definição da Wikipédia, a gente pode ver que, além dessa autenticidade e legitimidade do autor que escreve a obra, a gente também tem a preocupação daquilo dele não contradizer nada dentro da continuidade daquele universo, né? Ou seja, às vezes o próprio autor pode criar histórias que contradizem com coisas que ele já criou antes. E aí essas histórias poderiam ser consideradas fora do cânone. Ou seja, a gente usa cânone nesse sentido para falar de uma espécie de linha de continuidade, né? Da ordem cronológica dos fatos, ou seja, da linha cronológica original dos fatos. E aí algumas coisas que o próprio autor poderia criar que estivesse fora disso seriam consideradas apócrifas. Apócrifas seria aí o antônimo de canônico. Essa questão aí do cânone dentro de um universo fictício específico, com certeza é muito recente. Porque na história da literatura, mais antigamente, por exemplo, você não tem tantos exemplos assim de livros escritos em grandes séries que vão continuando a primeira história, né? Como a gente tem aí 7 Harry Potters, como tivemos infinitos Sherlock Holmes também, mais antigo, mas nem tão antigo assim. Então isso acaba sendo uma novidade, essa preocupação, né, em determinar o que tá valendo e o que não tá valendo dentro de um universo específico, só pode ser uma preocupação mais recente e derivada aí dessa cultura popular de massas. Olha, eu realmente achei que talvez eu pudesse encontrar uma definição oficial desse tipo de cânone em alguma publicação acadêmica que fosse, de estudantes de literatura ou mesmo de cinema, por que não, né? Tratando aí da questão de adaptações de obras para filmes, etc. Eu realmente pensei que eu fosse encontrar alguma definição legítima, aceita, dessas assim que são constantemente citadas e revisadas, né, por autores, etc., que tratasse desse sentido de canônico, mas realmente não existe, é uma coisa de uso popular apenas, coloquial. Como eu falei, o máximo que você vai encontrar sobre isso é no Wikipédia da vida, assim. É o máximo de legitimidade que você vai encontrar sobre isso. Você não vai encontrar nada muito mais oficial do que aquela própria definição do Wikipédia, digamos assim, né? Então, não é nada que a gente possa determinar precisamente o que é canônico ou não. Como eu falei, simplesmente um fã específico de Sherlock Holmes inventou quais obras do cara estavam valendo no cânone e quais não, e isso foi legitimado por um grande número de pessoas, ou seja, foi aceito por uma grande maioria de fãs, e aquilo que está legitimado é considerado como oficial e assim foi. Agora, em outros casos é mais difícil determinar. Agora, em alguns casos é fácil mesmo determinar, né? É uma coisa intuitiva. A gente vai considerar aquilo que o autor escreveu e que está dentro da continuidade certinha como um cânone. Mas hoje em dia isso é muito mais difícil, cada vez mais difícil de precisar. Simplesmente porque a gente tem cada vez mais expansões desses universos fictícios para multimídias e etc. Eu vou dar um exemplo agora que vai ser seguido pelo exemplo de Dragon Ball.
Mas eu vou começar primeiro falando da Rowling, né, a autora de Harry Potter. Bom, o que acontece? A gente sabe que depois que a Rowling escreveu lá os 7 livros de Harry Potter, a gente teve aquele Criança Amaldiçoada, que foi escrita por uma outra pessoa e não por ela, e que ela depois veio a autorizar, né, digamos assim, ela foi legitimar. Ela sancionou, né, ou seja, ela deu a autorização dela para o que está escrito ali naquele livro ser considerado canônico, digamos assim. Então, ok. A gente não tem mais esse conceito de que somente aquilo que o autor escreve pode ser canônico, a partir do momento que o próprio autor começa a autorizar coisas que terceiros escreveram, certo? E aí a gente tem uma outra preocupação, que é a dessas obras que começaram literárias, né? Ou seja, começaram no papel, aí você pode falar tanto de livro quanto de mangá, começarem a ser continuadas em outras formas de mídia. Ou seja, ao invés de apenas ser uma adaptação em filme, ou uma adaptação em anime, por caso de um mangá, onde a gente pode determinar assim, o que está sendo inventado naquela adaptação e o que está sendo fiel à obra original. Né? Normalmente o que está sendo inventado a gente costuma chamar de filler no mundo do anime, né? Aqueles episódios que a gente sabe que são colocados lá só para encher linguiça e que não estão, na verdade, no mangá, a gente sempre chamou de filler, em oposição também ao que a gente chamava de canônico. Ou seja, isso aí, esse episódio não é canônico porque ele é filler. Então o sentido de canônico se expandiu muito, se expandiu para determinar aquilo que não é filler, aquilo que está seguindo um mangá certinho, e ao mesmo tempo aquilo que tem legitimidade, aquilo que está dentro da rota principal de acontecimentos. Só que aí começa a embaralhar tudo a partir do momento que a Rowling começa a continuar a história de Harry Potter, não mais nos livros, mas sim em filmes. Porque agora a gente tem as histórias de Animais Fantásticos, que ao invés de terem sido livros escritos por ela, são roteiros escritos por ela que vão direto para cinema. A autora é ela própria, né, mas ao invés de escrever num livro, tá indo direto para filme. Daí fica difícil dizer que alguma coisa ali é canônica ou não, porque está baseada no livro ou não. Você não tem mais o parâmetro do livro para poder guiar a originalidade da história. Então aquilo que está sendo exibido no filme passa a ser tão canônico quanto as mídias do livro. Ou seja, esse conceito hoje em dia está cada vez mais complicado. E aí se a gente vai para uma obra como Dragon Ball, é que fica tudo muito, muito mais confuso, certo? Porque agora Dragon Ball, além de no mesmo caso da Rowling, ter terceiras pessoas envolvidas, escrevendo histórias e que estão, de acordo com várias entrevistas, né, do autor de Dragon Ball, sancionadas, autorizadas e legitimadas, né, que o autor já deixou expresso aí em vários momentos que ele considera legítimo e original os acontecimentos que esses outros criadores estão colocando. Além disso, a gente tem a mesma questão da história estar sendo continuada sem base no mangá escrito por ele. Ou seja, Dragon Ball, ultimamente o Super, né, estava saindo primeiro em anime e depois saindo no mangá, escrito também por outra pessoa. Ambos sancionados pelo autor. O autor considera legítimo e aceitável tanto a continuação em anime quanto a continuação em mangá. Ambas supervisionadas por ele, mas nenhuma escrita por ele próprio. Daí começa a complicar, né? Quem é que vai ter autoridade para dizer, por exemplo, que o canônico é o anime e não o mangá, ou o contrário? Ou os dois, né? Não tem como. Agora, tem uma coisa específica que deixa Dragon Ball muito mais confuso do que o exemplo de Harry Potter, por exemplo. No exemplo de Harry Potter, vamos dizer que, por enquanto, nenhuma coisa que foi criada oficialmente, que foi sancionada pela autora, né, que teve a concordância dela, tá contradizendo nada que ela criou antes, entende? As coisas não deixam de fazer sentido dentro de uma mesma ordem cronológica. Ao contrário do que acontece em Dragon Ball, que o anime segue uma rota de acontecimentos totalmente diferente do mangá. E daí não tem como as duas serem consideradas canônicas ao mesmo tempo, porque isso seria contra a própria ideia de canônico, certo? Não tem como. É contra a ideia de canônico ter duas rotas de cronologia de tempo alternativas que sejam canônicas ao mesmo tempo. É contra a ideia de canônico da qual a gente está falando aqui o tempo todo, que dá mais ou menos essa ideia de legitimar o que aconteceu e o que não aconteceu. Não tem como duas coisas totalmente distintas que contradizem umas às outras terem legitimamente acontecido ao mesmo tempo. Não é o único exemplo que a gente pode dar de obra que não tem como determinar o que é canônico. Como eu falei, esse conceito ele não existe de verdade, é um vocabulário popular que a gente começou a utilizar. Então não tem nenhum problema se não tem como aplicar isso a tudo. Por exemplo, tem um mangá chamado Fate Stay Night, né, que simplesmente a cada versão dele os mesmos personagens estão vivendo uma história completamente paralela, desconsiderando os acontecimentos da outra versão, do mangá, do anime, enfim. Fate tem milhões dessas versões de acontecimentos que os fãs chamam de rotas. São as rotas de Fate. Ele tem
Fate Stay Night, Fate Zero, uma porrada de fates aí. E até pra brincar com esse conceito de cânone, sabendo que eles usam várias rotas, eles têm um fate chamado Apócrifa, que é justamente aí o oposto de cânone. Enfim, não vou aprofundar muito mais nisso, porque senão ficaria muito confuso. Mas o que dá pra gente entender disso aí é que uma obra como Fate, por exemplo, não existe como aplicar essa ideia de cânone. Assim como atualmente eu creio que não é mais possível aplicar isso em Dragon Ball. Simplesmente não tem como. Antigamente você poderia até dizer então que os mangás escritos pelo autor, né, lá do comecinho do Dragon Ball clássico até o final do Z, que não tem na verdade essa diferenciação, tá, de clássico e Z, pra quem não sabe, no mangá não existe isso foi uma coisa criada pelo anime, é só o mangá de Dragon Ball. A gente poderia dizer então antigamente que o mangá de Dragon Ball fechava a obra canônica aí do nosso querido autor, né? Mas depois que o próprio autor começou a participar de roteiro de filmes que estavam continuando aquilo que ele criou no mangá, né, como foram aí os últimos filmes da franquia, né, e ele tá continuando isso, ao invés de continuar em mangá, tá continuando diretamente em audiovisual, com a participação dele no roteiro, a gente já não pode dizer que somente aquilo que ele escreveu no mangá é legítimo, certo? E a gente também não pode determinar como fã, né, que alguma coisa que foi criada posteriormente com a autorização dele tá anulando alguma coisa que ele colocou antes. Enfim, nenhum fã tem autoridade para isso, cada fã vai meter a sua própria régua para determinar o que tá valendo, o que deixou de valer e o que tá valendo a partir de agora. Mas o que eu falo aqui pra vocês é que oficialmente isso definitivamente não existe, tá? A única coisa que vai existir é a ideia do fandom do que é canônico ou não. Mas isso não tem nenhuma legitimidade oficial, isso não tem nenhum critério específico do que é cânone nesse sentido, né? Como eu falei desde o início, e para isso que eu expliquei toda essa questão um pouco confusa, mas foi para deixar claro desde o início que esse tipo de cânone, né, que a gente costuma usar como vocabulário para determinar o que está valendo ou não dentro de um universo fictício, não é um conceito de verdade, é um pseudo-conceito, digamos assim. É uma coisa que as pessoas usam numa linguagem popular, mas que não existe nenhuma definição oficial sobre isso. A própria definição do Wikipedia, que é o mais perto que a gente tem para poder ter uma base do que significa cânone nesse sentido, é uma definição muito vaga, muito subjetiva, que abre espaço para muita coisa. Ou seja, é basicamente um tipo de pensamento que os fãs vão aplicar mais ou menos de uma maneira intuitiva, tentando determinar o que vale ou não. Mas que dentro de determinadas obras que tomaram as dimensões que Dragon Ball tomou, não faz mais o menor sentido ficar determinando o que é canon ou não. E isso vai tender a acontecer cada vez mais hoje em dia, né? Porque cada vez a gente está nessa era onde as obras são intermináveis, onde os autores aproveitam cada vez mais o lucro que as franquias estão dando para expandir para outras mídias e etc, né? Colocando o dedo deles no roteiro de jogos, no roteiro de filmes, no roteiro de séries e tudo mais que for possível, expandindo o universo daquela obra ali para várias coisas, e o autor estando vivo, né? Vamos supor que um autor desses aí morre e depois a obra dele ganha dimensões tão grandes que começa a ser adaptada para 1000 coisas diferentes. Bom, aí nesse caso, né, ainda pode ter o apego dos fãs mais antigos em determinar que o cânone foi aquilo que foi sancionado pelo autor enquanto estava vivo, né? Mas o que a gente tem hoje em dia é que os autores estão vivos e estão autorizando e colocando o dedo deles em um monte de coisas diferentes. E no caso aí do nosso querido autor de Dragon Ball, coisas que contradizem, né, umas às outras. Ou seja, rotas paralelas, mais ou menos como a gente tem lá em Fate. Quem aqui assiste Fate Zero ou Fate Stay Night sabe bem do que eu tô falando. E sabe que Dragon Ball tá indo por um caminho muito parecido. A gente tem a rota do mangá, a gente tem a rota do anime, a gente tem a rota dos jogos, e a gente tende a ter cada vez mais rotas diferentes aí agora. E não tem ninguém que possa dizer com autoridade, ninguém tem autoridade para dizer qual dessa rota tá valendo mais do que a outra, entendeu? É impossível. Então, assim, só para deixar esse meu posicionamento claro sobre isso, e também para fazer um videozinho talvez um pouquinho interessante sobre esse assunto de cânone e tal, porque isso deve deixar dúvida em muita gente. Tô um pouquinho nervosa, a questão da ansiedade que eu falei, foi bem difícil começar a gravar esse vídeo, eu tô super acelerada, eu não tenho um texto. Isso tá sendo muito difícil e novo pra mim, galera. Relevem se tiver esquisito de alguma forma, eu agora fiquei preocupada. Ah, eu consegui gravar o vídeo, consegui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, galera, voltei rapidinho porque eu lembrei de mais uma coisa. E não vamos esquecer que no caso de Dragon Ball, a gente tem outra questão aí. Nem o próprio autor é dono da obra, certo? Ele é praticamente um empregado da Shueisha. Ou seja, a editora aí tem direitos específicos sobre a obra, coisa que a gente não vê necessariamente em todos esses casos de universos fictícios
dessa cultura popular aí que tem muitos fãs. Muitas dessas coisas, o autor tem um pouco mais de autoridade do que a editora em que ele publica. Não é o caso da maioria dos mangás no Japão, em que as editoras têm mais poder do que o próprio autor, são mais donas da obra, mais detentoras de direito do que o próprio autor, como é o caso de Dragon Ball. É isso, galera. Agora sim, beijo e até o próximo vídeo.